Meu nome é MC. Iremos ouvir uma breve apresentação do CEO e diretor da Fundação Nervos, Terry Lei. Mas antes preciso dizer que alguns termos usados na apresentação deverei logo após abrir um parênteses para explicar o significado. O evento foi realizado em 2018, mas já naquela época, quando nem sabíamos o que significava CKD, já havia uma evolução bastante madura da ideia de trabalhar a nervos com uma arquitetura multicamadas. Então, vamos ouvi-lo. Olá, pessoal! Estou um pouco nervoso. Em primeiro lugar, estou muito feliz por estar aqui para apresentar a todos o nosso projeto chamado Nervos. Essa pronúncia é muito estranha, e nosso próprio pessoal costuma cometer erros de pronúncia. O tópico da minha apresentação é sobre o nascimento de uma nova arquitetura de rede de blockchain justamente para acomodar a camada 2. Primeiro, vou me apresentar. Meu nome é Terry Lei. Meu nome é um tanto estranho. Sou um programador. E escrevo códigos há quase 10 anos. Escrever códigos é o meu ganha-pão. Mas neste ano escrevi um pouco menos. Agora, o grande trilema da blockchain parece ter sido muito mencionado. Então vamos começar a partir daqui. Em sistemas distribuídos, existe o chamado problema das 3 propriedades. Em primeiro, é difícil para você obter a segurança, que é a defesa contra invasores. Em segundo, a escalabilidade, que é a capacidade de processar transações ou seu desempenho. E por último, a descentralização, que é onde cada participante tem acesso a um determinado recurso. Então é difícil ter todos os 3 ao mesmo tempo. Por exemplo, não faz sentido comprometer um sistema seguro, e ainda mais especificamente numa rede de blockchain. É difícil abrir mão da segurança. Então a questão que permanece é como você faz uma compensação entre a escalabilidade e a descentralização. Todo mundo sabe que isso deve ser uma escolha, e não ambas as duas coisas. Vejamos algumas compensações de alguns dos projetos atuais. O Proof of Work, prova de trabalho, de que estou falando aqui, acho que é o blockchain feito por Satoshi Nakamoto. Ele desistiu da escalabilidade e escolheu a segurança extrema e a máxima descentralização. O que você obtém é um blockchain com o desempenho relativamente baixo, e para dizer a verdade é realmente muito baixo. Continuando, olhamos para o outro lado, DPoS, sigla para a prova de aposta, como ela faz as compensações. Então, de alguma maneira, ela desistiu de alguma descentralização em troca de algum desempenho, por isso obteve um desempenho relativamente bom, mas desistiu da descentralização. Então, afinal, isso é bom. Não podemos responder isso de maneira simples, mas é uma escolha consciente e interessante. Estamos em um sistema e necessitamos realizar um consenso. E como fazemos para um trilema perfeito? Eu acho muito difícil, mas como fazemos isso? Bom, use uma abordagem em camadas para resolver este problema. Na camada 1, ele faz apenas validação e consenso. A camada 1 escolhe segurança extrema. Então usamos o Proof of Work, prova de trabalho. A camada 2 tem muitos tipos, que podem ser centralizados ou um telefone móvel. Em qualquer caso, o estado está sendo criado. Na camada 2, ele também pode ser aprimorado para uma escalabilidade muito superior. Achamos que os problemas não devem ser resolvidos em um nível de camada, mas devem ser resolvidos em vários níveis de camada. Também podemos olhar para isso de outro ponto de vista. Nem todas as mensagens precisam de consenso global, então nem tudo é feito na camada 1. Ao contrário, muitas coisas são feitas na camada 2. Por exemplo, eu envio uma mensagem para você.
Apenas você precisa saber e já tá tudo certo. Nem todo mundo precisa saber. Acreditamos que existem níveis de camada de consenso. Algum consenso precisa ser alcançado em pequena escala, algum consenso precisa ser global, e há muito pouca necessidade de consenso global. Por que tivemos que arquitetar a camada 1 e a camada 2 ao mesmo tempo? Bom, nós refletimos muito sobre isso. Todas as camadas 1 de outras blockchains criadas até agora, elas não foram arquitetadas para considerar a camada 2. É claro que elas não podem ser culpadas por isso, porque isso é uma questão de tempo até perceber. E quando foram criadas, também não haviam muitos projetos de arquiteturas de camada 1. A camada 1 que estamos fazendo agora foi projetada justamente para adequar muito bem a camada 2, e podemos projetar o protocolo de interação entre eles ao mesmo tempo já no primeiro dia. Em termos de programa, isso é claro, comer nossa própria comida de cachorro, por isso então fizemos a camada 1 e a camada 2 ao mesmo tempo. Desta forma, a qualquer momento era feito comunicação diretamente com colegas de trabalho que também faziam a camada 2. Vou abrir os parênteses aqui. A expressão comer nossa própria comida de cachorro significa que se uma comida de cachorro é bem propagandeada para os consumidores, então teoricamente deveria ser bom o bastante para uma pessoa comê-la. Em outras palavras, que uma empresa usa os seus próprios produtos para sua operação interna. Qual é a aparência da camada 1? Todo mundo, olhe este CKB da camada 1, base de conhecimento comum. Começamos com uma pergunta. Por que é tão barato armazenar um dado em um banco de dados, mas tão caro armazenar um dado em um bloco? Bom, porque como seus dados dentro da blockchain são um consenso global, os dados que passaram por um processo de toda a validação e do consenso global, então são inerentemente muito caros. Não importa como o tempo passe, seu custo absoluto cairá, mas seu custo relativo deve ser relativamente alto. Abrindo outro parênteses, aqui Tailei se refere ao seguinte: o custo absoluto é o custo necessário para a validação de uma mensagem ou transação, e o custo relativo é o custo necessário para que a mesma mensagem ou transação seja validada em nós de locais e países diferentes. Assim, no consenso global, até todos concordarem, você pagou muito mais caro para o estado dessa informação. O que é conhecimento comum? Este é um vocabulário de economia. Basicamente significa que você sabe, eu sei, e eu sei que você sabe. Então ela passou por um processo de consenso. Você pode ter jogado muitos desses jogos, como Pirate Point Diamond, e Green Island, e assim por diante. Comparado com o blockchain criado por Satoshi Nakamoto, o CKB é apenas um pequeno passo à frente, pois generaliza o UTXO. O UTXO tem o lock, o amount, o cell, ou seja, com a base do UTXO damos um pequeno passo adiante. Esta é a nossa filosofia, ou seja, pensamos que a camada 2 brilhará no futuro. Descobrimos que não há nenhuma camada 1 muito boa feita sob medida, então apenas esperamos fazer uma camada 1 extremamente superior para suportar a camada 2. Ok, a minha apresentação termina aqui, obrigado.